Deus está chamando sentinelas e está dizendo: permaneçam no seu lugar, no seu turno, não descansem dia e noite até que o Senhor responda. Esse é o chamado de Deus. Mas lembra da ilustração que eu falei? Às vezes a gente vai lá dar uns tirinhos e quer guardar a armadura de Deus em algum lugar. E hoje eu quero começar aprendendo a orar com Neemias, esse servo de Deus do passado. E a gente vai encontrar a oração dele no capítulo 1 de Neemias. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Pai querido, nesta hora tão difícil que vivemos como nação e como mundo, ó Pai, nós estamos aqui para levantar um clamor e pedir misericórdia. E nessa hora, Pai, queremos aprender a orar, aprender a interceder, aprender com o Teu Espírito Santo a como podemos tomar parte nessa batalha espiritual que o mundo todo está vivendo, para fazer diferença, Senhor, na vida das pessoas. Nós acreditamos, Senhor, pela palavra de Deus, que as orações mudam histórias. E é por isso, Pai, que nós estamos buscando a Tua face, porque cremos que o céu se move enquanto o Teu povo ora. Então fala conosco nessa manhã, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante porque apesar de Neemias estar seguro no palácio,
ele era copeiro do rei, ele vivia numa condição melhor do que a maioria de milhares e quem sabe até de milhões de pessoas. Mas a situação do seu povo o motivou a interceder por eles. E nesta oração de Neemias, nós encontramos algumas características da oração que move o céu, que mexe com o céu. E ontem à noite Michel começou a pregar sobre esse texto, e ele falou sobre uma das características da oração que move o céu, porque ela é fundamentada na natureza de Deus, de um Deus todo-poderoso, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso. E agora de manhã eu quero olhar também para algumas dessas características da oração que move o céu. E a primeira delas eu vou encontrar nos 2 primeiros versículos, onde a palavra de Deus diz que Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Bom, Neemias estava lá, seguro na capital, como copeiro do rei, mas apesar disso, ele está preocupado com o povo que está lá em Jerusalém, e lá sobraram depois de serem os outros levados para o cativeiro. E a palavra de Deus nos mostra que algumas vezes o fato de tudo ir muito bem em nossa vida pode nos levar a viver em uma realidade alternativa. É interessante isso, né? A gente imagina que o problema, a dificuldade, a angústia está na casa do outro, que nunca vai chegar na casa da gente, que o Covid está na casa do vizinho, mas nunca vai chegar na nossa casa, no meio da nossa família. E essa realidade alternativa, ela distorce a nossa possibilidade de discernir o que realmente está acontecendo. Quando eu estive lá em Bangladesh, eu vi a história de algumas mulheres de uma organização da ONU, que durante a guerra da independência de Bangladesh com o Paquistão, foram até lá para entender as necessidades daquele povo e levantar recursos para o socorro daquela nação. E como resultado, aquelas mulheres na sua campanha levantaram centenas de milhares de dólares e compraram talheres. Porque aquelas mulheres na visita tinham ficado impressionadas, pois todas as pessoas com quem elas contactaram comiam com as mãos, não usavam talheres. E elas imaginavam que não usassem por causa da extrema pobreza. E então pensaram: vamos fazer o que ninguém mais está fazendo. Vamos mandar talheres para eles. Mas elas não haviam entendido que aquelas pessoas naquela região do mundo comem com as mãos por uma questão cultural, não por falta de talheres. E quando a ajuda chegou, as pessoas olharam para aqueles caminhões chegando da ONU e abriram lá para ver o que tinha dentro. Estava cheio de talheres. E o povo começou a chorar, porque eles precisavam de comida e não de talheres. A oração que move o céu é feita pelo intercessor que está conectado à realidade à sua volta, que consegue discernir as verdadeiras necessidades do seu povo. E foi exatamente isso que Neemias fez. Ele sabia do sofrimento. E ali, na mensagem que ele recebeu de Anani, ele disse assim: muitos morreram.
E lá eles estão chorando a morte dessas pessoas. Ele sabia da perseguição, da opressão que os seus irmãos sofriam, porque os novos habitantes da terra perseguiam os antigos habitantes da terra. Ele sabia dos roubos que existiam, porque as cidades não eram muradas e não tinham proteção, e então as gangues daquele tempo, não é, vinham e invadiam, e o pouco que as pessoas tinham era levado. Mas Neemias também sabia que estas coisas eram consequências e que as verdadeiras causas eram outras. E aí ele vai dizer no versículo 6 e no versículo 7, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele vai dizer, olha, Senhor, tudo isso está acontecendo e a gente está chorando com eles, mas nós sabemos por que está acontecendo, porque nós temos pecado, porque existe corrupção dentro de nós, porque praticamos coisas vergonhosas diante do Senhor, porque nós nos afastamos da tua palavra. Quando eu olho para aquilo que nós estamos vivendo hoje, eu não quero perder o senso de realidade. Nós estamos sofrendo como nunca na minha geração eu havia visto. Quase todos nós temos alguém próximo, seja parente ou amigo, que está ou esteve doente desta enfermidade. Muitos estão angustiados com a morte de alguns dos seus queridos. E outros estão vivendo um tempo de tremenda angústia com as sombras da morte. Essa semana estivemos orando por pessoas amadas da gente, do dia a dia da gente, que estavam lutando contra a morte nos hospitais. E aí a tendência da nossa sociedade, nossa maneira de viver, é procurar culpado. O culpado é o presidente da República, o culpado é o Ministério da Saúde, o culpado é a política, o culpado é a economia, o culpado... Mas nós nos esquecemos de perceber a realidade na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, o culpado é aquilo que a gente chama de pós-cristianismo. A gente vive um mundo que diz, não sei se a gente crê mais em Deus. Ou se crê num Deus como uma força lá distante no céu, que não tem nada a ver com o nosso contexto aqui na terra. Nós esquecemos que os verdadeiros culpados somos nós mesmos, quando nos afastamos da palavra de Deus e abandonamos os valores do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente se afasta disso, consequências vêm sobre as nossas próprias vidas. Nós nos esquecemos que os verdadeiros culpados somos nós, quando no nosso orgulho humano nos imaginamos tão fortes e poderosos que podemos vencer até Deus. Nós nos esquecemos da corrupção que está dentro do ser humano, corrupção que se vê em todas as áreas. A gente fala tanto de corrupção na política, na economia, mas ao longo dessas semanas a corrupção mais surpreendente foi dos enfermeiros, que ao aplicarem uma injeção, espetavam com a agulha, alguns deles, não todos naturalmente, e tiravam sem dar a vacina, para guardar a vacina para alguém, não sei quem. E sabe, nós nos esquecemos de ver que esse mundo acha normal o que Deus acha vergonhoso. A oração que move o céu
é aquela cujo intercessor se apresenta diante do trono com um profundo senso de realidade, em busca da misericordiosa graça de Deus, apesar dos nossos pecados. Eu acho tremendo Neemias orar aqui com esse senso de realidade, porque ele está tão impactado pelo sofrimento, pela angústia do seu povo, que ele toma o lugar do povo para dizer: temos pecado contra o Senhor, temos nos afastado da tua vontade. E ele, como intercessor, diz: sou eu, e são os meus irmãos. E Senhor, se o Senhor for esperar mudar tudo, então nós estamos mortos. Então eu vim aqui pedir misericórdia, e venho aqui pedir graça. Eu acho que nós precisamos ser esse tipo de intercessor que tem um senso de realidade, em que pode se colocar como um sacerdote se coloca diante de Deus a favor do povo, para dizer: Senhor, sabemos que tem pecado, mas Senhor, tenha misericórdia, e com o sangue de Jesus, que cobre uma multidão de pecados, vem, Senhor, e começa alguma coisa nova, porque Tu és a nossa única esperança. Eu vim aqui para desafiar você a assumir a sua missão sacerdotal e se colocar diante de Deus a favor de pessoas, e de olhar a realidade do sofrimento, da angústia, da dor, da morte, mas também do pecado que nos afasta, e entender que a única vacina que transforma é o poder do Senhor Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Às vezes eu me sinto no meio dessa pandemia como os marinheiros, olhando para tudo que está acontecendo, como os marinheiros que tentavam salvar a vida de Jonas e remavam, e parece que quanto mais remavam, a tempestade ficava maior. E entendo que a verdadeira salvação de Jonas veio quando ele clamou ao Senhor e pediu a sua misericórdia. Nós precisamos ser os intercessores que movem o céu e que clamam ao Senhor por uma misericórdia. Segunda característica da oração que move o céu, está aqui no versículo 4, quando diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A segunda característica da oração que move o céu é que, diante da realidade, o intercessor se torna apaixonadamente empático às pessoas que estão vivendo aquela realidade. Foi por isso que a reação de Neemias foi chorar. Quando ele ouviu a notícia do que estava acontecendo e tendo senso de realidade, ele chora. Mas o texto é muito forte nos simbolismos, porque ele mostra alguns aspectos da cultura aqui, que às vezes a gente lendo não percebe. Por exemplo, as expressões sentar, lamentar, jejuar e assim por diante, refletem a atitude de um pai de família que chora a morte do seu filho. Quando isso acontecia, esse pai rasgava as suas vestes e se vestia com um pano grosseiro, que eles chamavam de pano de saco. E era isso que representava a palavra lamentar. Quando essa palavra aparece na mente de quem leu lá no passado, estava assim: ele se vestiu de pano de saco e ele começou a chorar na presença do Senhor com as suas vestes rasgadas, e ainda a Bíblia diz que se cobria de cinzas. A palavra que está ali, sentei-me, não é? É a ideia de ficar sentado no chão nessa condição, coberto de cinzas. E em algumas versões diz, não comia nada ou fazia jejum. É porque esse pai que tinha perdido o filho
ficava em jejum, não comia nada, porque ele estava tão triste que nada descia. E o texto expressa com uma veemência a ideia de que Neemias orou por seu povo de uma forma apaixonadamente empática, como se ele mesmo estivesse lá, como se ele estivesse clamando juntamente com eles, como se estivesse com eles naquela hora e como se fosse ele que estivesse vivendo aquela tristeza. Ele estava no palácio, mas ele se sentia como alguém que estivesse em Jerusalém sofrendo. Tremendo é saber como é que a oração funciona. Como é que ela funciona? Esta semana eu estava relendo um livro de Wesley Duell, Toque o Mundo através da Oração, muito interessante, onde o autor mostrava através de vários textos da palavra que quando oramos, mesmo que estejamos distantes, nos fazemos presentes em meio às batalhas que outros estão vivendo. Sabe, quando a gente está orando aqui, intercedendo dessa maneira apaixonadamente empática, nós estamos lá, junto com aquela pessoa, e a nossa oração está fazendo efeito na vida daquela pessoa. Eu vi um testemunho impressionante nesses dias de uma senhora que estava internada na UTI de um hospital com Covid e estava muito mal. E durante uma noite, né, porque quando as pessoas estão ruins assim, eles colocam a pessoa de bruço, né, chamam de posição prona, e eles colocam de bruço ali, e ela naquela posição de bruços, ali naquela condição, passando mal, ela não sabe se teve um sonho ou se teve uma visão, mas ela sentiu como se Jesus estivesse sentando na cama, no leito do hospital. E aí ele tinha um unguento nas suas mãos e passava nas suas costas. E ali estava acariciando as suas costas com aquele unguento. E aquele sonho, visão, não sei direito, ela não sabia explicar, ela passou. E no dia seguinte ela começou a melhorar, até que saiu do hospital. E ela disse: eu tenho certeza que Jesus me visitou. Mas sabe o que estava acontecendo naquela hora? Tinham várias pessoas que estavam intercedendo, clamando, pedindo que o Senhor visitasse aquela mulher. E enquanto aquele povo estava orando, o Senhor Jesus visitou aquela mulher, derramou graça. Eu vi de uma outra situação essa semana, de um irmão nosso, querido, que estava morrendo. O médico disse: olha, nós não sabemos se vamos conseguir tirá-lo daqui. E ele continua internado. Nós não sabemos. Os níveis de saturação dele estão baixíssimos com tudo que a gente está fazendo. Me falaram níveis que eu nem sei se são possíveis, então não vou dizer o número aqui, porque eu nem sei se eles são possíveis, acho estranho demais, de tão baixos. Mas de repente, daquela madrugada para o dia seguinte, os níveis de saturação foram a 96, e ninguém sabia explicar por quê. Eu sei por quê. Porque quando a gente ora dessa maneira, a gente toca as pessoas e a gente invade o lugar do sofrimento, porque o Senhor Jesus vai e visita, ouvindo e respondendo às nossas orações. Quando você entra na presença de Deus, sentindo como se fosse o outro e orando como se ele orasse, você move o céu na direção do alvo da oração. E sabe por quê? Porque você é capaz de entender o que Deus sente pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus nos ama tanto, mas tanto, que deu o seu único filho,
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele vê esse sentimento no coração de um intercessor, esse mesmo amor, essa mesma compaixão, ele é movido de íntima compaixão. É isso que a Bíblia diz. Sabe por quê? Isso é tão tocante no coração de Deus, porque você assume a missão sacerdotal em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. E de repente, esse sumo sacerdote tem um coro atrás dele, de pequenos sacerdotes, eu e você, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia. Deus Pai, tem misericórdia. Senhor, derrama graça misericordiosa, favor que não merecemos. E Deus se compadece. Hoje o Senhor o convoca a chorar, a jejuar, a confessar os pecados, a ser sacerdócio real de Cristo nessa terra. Sabe, como nós somos duros de coração. Quanto tempo faz que nós não choramos os pecados da nossa nação? A gente se conforma com eles. Quanto tempo faz que nós não choramos na presença de Deus as dores da nossa nação? Quanto tempo faz que o clamar pela graça misericordiosa do nosso Salvador é às vezes somente um chavão da nossa oração e não um sentimento de alma? Hoje eu estou aqui para convidar você a ser um intercessor, a entrar nessa batalha espiritual junto conosco, a favor da nossa terra, da nossa nação, da nossa cidade, das pessoas que estão sofrendo. Terceira característica de uma oração que move o céu. Essa é uma oração persistente. E ela diz assim no versículo 6, a palavra: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. A terceira característica da oração que move o céu é que ela é persistente. Isso ficou expresso nas palavras de Neemias, quando ele está dizendo: olha, é a oração que eu estou fazendo dia e noite, sem parar. Anos atrás eu li uma meditação interessante que afirmava que muitas de nossas orações são como pequenas escaramuças. Nós vamos como turistas a um campo de batalha e damos alguns tiros. Ficamos felizes em participar e voltamos para as nossas casas, guardamos as nossas armas e a própria armadura da fé colocamos no armário. E alguns até, por falta de lugar ou espaço na sua casa, vão a um depósito alugado, distante, e colocam lá a armadura da fé e voltam para suas vidas. Mas o autor afirmava que a Bíblia nos desafia a vestir sempre, todos os dias, todas as horas, toda a armadura de Deus para podermos resistir ao dia mau. Se você ainda não percebeu, o dia mau já chegou. Nós estamos vivendo o dia mau. A oração e o clamor que precisamos levantar precisa ser persistente. A ajuda prática também precisa ser persistente. O exército de Deus precisa estar em prontidão, porque nós estamos vivendo dias de alerta vermelho. O Senhor nos convoca a viver a disciplina da oração. Isso está na Bíblia.
E a minha pergunta é: qual é o seu turno como sentinela? Se de fato você é um sentinela. A palavra de Deus diz em Isaías 62, versículos 6 e 7: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo assim: olha, Deus está chamando sentinelas e está dizendo: permaneçam no seu lugar, no seu turno, não descansem dia e noite, até que o Senhor responda. Esse é o chamado de Deus. Mas lembra da ilustração que eu falei? Às vezes a gente vai lá dar uns tirinhos e quer guardar a armadura de Deus em algum lugar. Quanto tempo você tem se disposto a permanecer no lugar de sentinela? Queridos, nós estamos vivendo um momento em que só os milagres de Deus vão fazer diferença. E olha, quando vem uma coisa assim, ela chega à casa de todo mundo. Então, antes do dia mau, você precisa estar vestido com a armadura de Deus. Durante o dia mau, você precisa estar vestido com a armadura de Deus, até que a vitória venha. Quem são os soldados que você vai convocar para o seu batalhão? E o meu desafio é: leve alguns que não conhecem o poder do nome de Jesus para terem os seus olhos abertos por Ele, porque enquanto nós estivermos orando, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Mas faça isso com uma disciplina perseverante na presença do Senhor. É interessante que Jesus relaciona essa persistência com fé. Às vezes a gente acha que fé é apenas uma crença inabalável, mas a Bíblia vai dizer que fé também é persistência inabalável. Em Mateus 18, versículos de 1 a 8, a Bíblia vai dizer exatamente isso. E então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que coisa tremenda a pergunta que é feita aqui. Será que quando o Senhor Jesus vier, vai encontrar gente persistente em oração? Eu me lembro de um velho hino, que diz assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Então, antes de terminar esse sermão, Samuel, se você pudesse cantar essa música para a gente, com essa equipe de louvor, e eu queria que você olhasse para você.
Sabe, esse aqui é o tipo de oração de um intercessor. Oração que move o céu. Oração perseverante. Oração empática. Oração que tem senso de realidade. Essa é a oração que o Senhor quer que vivamos. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares brotar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem que o teu coração tenha a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Quando eu penso nesse hino e na pergunta que Jesus fez nessa parábola, será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Eu fico pensando, será que Jesus pode encontrar no meio da gente esse tipo de fé perseverante, fervente, derramada na presença dele? Por isso hoje Jesus o convida. Por isso hoje eu o convido a ser alguém que não somente tem senso de realidade, que tem empatia, mas que também tem disciplina persistente
na intercessão. E a última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã é que a oração que move o céu, ela é feita em concordância com os irmãos. É interessante, eu posso orar sozinho, mas a Bíblia diz que quando a gente ora juntos, parece que há um mover diferente no céu. E aqui no versículo 11 ele diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido e concede-lhe a benevolência deste homem. A quarta característica da oração que move o céu é que ela é feita em concordância com outros intercessores. A ideia que o texto nos passa é que o que parecia ser um mover solitário no coração de Neemias, agora já era um movimento envolvendo outras pessoas. É interessante que, se você comparar o capítulo 1 com o capítulo 2, você vai perceber que são meses diferentes que aparecem ali. Eles estão marcados no calendário, que é o calendário hebraico, bem diferente do nosso. Mas a ideia é que existe um intervalo de cerca de 4 meses, em que a notícia de Hanani e a oração de Neemias começou, e talvez começou solitária, e depois ele foi chamando outras pessoas, quem sabe o próprio Hanani, aqueles que tinham ido à caravana a Jerusalém, depois outros que por causa da paixão empática do coração de Neemias, dos seus irmãos, começaram a se unir em oração, e ali já se passavam 4 meses de perseverança em oração, quando ele vai falar com o rei. A Bíblia não fala, mas eu creio que foi essa paixão do coração de Neemias que deve ter influenciado outros a participarem deste movimento de oração. E é por isso que nós estamos clamando a Deus para levantar pelo menos 1000 pessoas empaticamente apaixonadas, como Neemias, que levantem cada um mais 5 para estarem clamando a Deus por socorro e graça, para que possamos ver a nossa terra sendo sarada, curada e transformada. Deus nos falou através dessa oração de 4 características que movem o céu. Uma oração que tem um profundo senso de realidade, tanto daquilo que está acontecendo fisicamente como no mundo espiritual. Uma oração empaticamente apaixonada, fervente. Uma oração persistente e uma oração em concordância. Se você é alguém que tem Jesus como Senhor da sua vida, Ele o está convocando para vestir toda a armadura de Deus, para a gente poder resistir nestes dias maus. E eu queria orar hoje com você, consagrando a sua vida como um sacerdote intercessor. No Velho Testamento, a consagração era uma cerimônia diferente. Ela envolvia 2 partes. A primeira parte era uma oferta chamada movida. Nessa primeira parte, então a pessoa estendia suas mãos, e o sacerdote que ia fazer a unção começava a colocar partes de animais nos braços desse novo sacerdote. Eu não sei se você já empilhou carne, mas empilhar carne é muito estranho, porque você vai colocando, ela vai se mexendo ali, ela não se ajusta, não é? Ela vai escorregando. E ele ia colocando uma coxa de um animal, o peito do outro, e assim ia fazendo. E ele tinha que, com muito cuidado para não deixar cair no chão, andar com aquilo e mover sobre o altar. Eu creio que quando Deus nos chama para o sacerdócio real,
Ele coloca pessoas por quem nós temos que interceder. E assim como é difícil a gente mover sobre o altar aquela carne, às vezes é difícil a gente ser um intercessor. A gente tem que andar com cuidado, a gente tem que andar com determinação. E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Depois tinha um outro momento, quando pegava-se o sangue do animal, colocava-se na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. E aí, com esse simbolismo se dizia: agora todo o seu corpo, todo o seu ser pertencem ao Senhor e são dedicados ao Senhor. E você vai se colocar diante de Deus a favor das pessoas, levando oração e intercessão por elas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E chegava um momento que era o ápice, o final, onde um azeite perfumado era derramado sobre a cabeça e ele escorria pela barba, pela roupa, até os pés. E ele dizia: agora, porque você se colocou nessa posição, eu te revisto do meu poder e da minha autoridade. Sabe o que eu sinto no meu coração? É que Deus nos está chamando para algo assim. E enquanto nós movemos sobre o altar, e enquanto nós colocamos toda a alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento nesse projeto, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar o azeite do Espírito Santo sobre o seu povo. E vai dizer: eu estou revestindo do meu poder e da minha graça. E é por isso que Jesus vai dizer: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que os apóstolos tinham certeza de que, enquanto pregavam a palavra, os sinais e prodígios do Senhor confirmariam a mensagem. Hoje eu quero orar por você. Você que quer mover coisas complicadas sobre o altar, que quer colocar toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força para servir ao Senhor num projeto tremendamente espiritual. E quero pedir que o Senhor revista do óleo, do azeite sobre a sua vida. Curve a sua fronte agora onde você está e ore ao Senhor comigo. Senhor, levanta no meio do teu povo um sacerdócio real. Nós que somos, segundo a tua palavra, a nação santa, faz de nós também sacerdócio real. E nessa hora eu quero te pedir, Pai, enquanto o teu povo estiver movendo sobre o teu altar aquilo que é tão complicado na vida humana, enquanto eles estiverem dispondo de tempo, vontade, força, ânimo, entendimento nesse projeto, oh Pai, começa a derramar do poder do teu Espírito, começa a derramar da unção, que milagres do Senhor comecem a se revelar no meio do teu povo, que pessoas sejam salvas por causa do temor do Senhor que vai surgir na alma. Oh Pai, que pessoas sejam curadas, transformadas, que lares desfeitos sejam reconciliados, que pessoas possam ser reconectadas, que haja libertação, que haja transformação no poder do nome de Jesus. Levanta o teu exército e ensina-nos a usar toda a armadura, todo o tempo, para que nesses dias maus, de batalha espiritual, sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Em
fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixar